Bom dia, querido irmão! Eu queria refletir com você nesta manhã sobre seguidor. Você segue alguém nas redes sociais? Você segue aqueles cantores ou então aqueles artistas? Ou até mesmo alguém assim que é expert na área que você trabalha? Você tem algum seguidor nas redes sociais? Saiba que esse negócio de ser seguidor de alguém não é algo novo, algo moderno. Muito pelo contrário, a Bíblia vai nos mostrar que já existiam seguidores desde os tempos bíblicos, desde os tempos dos profetas. E é claro, Jesus também tinha os seus seguidores. Mas para ser seguidor de Jesus, não basta apenas segui-lo. Tem certas qualificações. Ao contrário dos popstars que tem hoje em dia, qualquer pessoa pode ser seguidor deles, até eles nem exigem que tenha qualificação. Quanto mais seguidor para eles, melhor. Eles se tornam mais famosos, mas com Jesus é diferente. Jesus, ele tem qualificações para os seus discípulos. E eu queria ler com você Marcos capítulo 8, o versículo 34, que diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o trilho do discipulado. E o trilho do discipulado tem 4 pontos. O primeiro ponto do trilho do discipulado é que ser discípulo de Jesus é um ato de vontade. Jesus vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, é um ato de vontade. Ser discípulo de Jesus não é algo imposto, não é algo forçado. Nós não violamos a consciência de ninguém para que ele se torne cristão. É um ato de vontade. É algo que a pessoa sente no seu coração, um desejo. Ele se sente atraído pela figura do Senhor Jesus e aí ele começa a seguir. É um ato de vontade. Não pode ser algo forçado. Em segundo lugar, também é um ato de renúncia. Ser discípulo de Jesus é um ato de renúncia. E aqui é o grande nó do trilho do discipulado. É quando nós temos que deixar aquilo que nós trazemos, as nossas bagagens, os nossos desejos, as nossas paixões, os pecados. Nós temos que deixar tudo isso para receber a natureza de Jesus na nossa vida. É quando nós deixamos que Jesus seja o centro da nossa vida. E isso é muito importante. Para você entender bem o que acontece, é mais ou menos quando você está na praia e aí você começa a ir mais profundo e você começa a se afogar, você não tem mais força para voltar para nadar. E naquele momento, então, você levanta o braço, pede ajuda para o primeiro salva-vidas que tiver e ele pula na água e salva você. Aí ele te leva para a praia, faz todos os procedimentos, você volta à vida, continua respirando, você agradece aquele salva-vidas e você faz o quê? Você volta para a água para se afogar novamente. Se você não tiver Jesus como centro da sua vida, você vai ter Ele como seu Salvador, mas você não vai ter Ele como seu Senhor. E você vai acabar retornando para a sua vida de pecado. É por isso que é fundamental que Jesus não seja apenas o teu Salvador, mas seja também o teu Senhor. Que Ele seja o centro da sua vida, para você não voltar para a vida de pecados. Quando nós olhamos hoje para a igreja evangélica no mundo todo, nós vemos que os maiores problemas, as maiores heresias que surgem no meio da igreja é porque as pessoas querem seguir a Jesus, mas elas não querem negar os seus desejos, elas não querem negar os seus prazeres, elas não querem deixar a sua bagagem para trás, lá no mundão.
Elas querem Jesus e algo mais, algo além. E isso no cristianismo não serve. Então essa qualificação de Jesus é fundamental, que você tenha negar-se a si mesmo. Mas o trilho do discipulado também exige que você tenha compromisso. Você precisa se comprometer com o Senhor Jesus. E Jesus fala isso quando diz: tome a sua cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz. E tomar a cruz talvez seja meio doído, mas exige compromisso. Exige vontade de fazer aquilo que o Senhor Jesus quer. É a disposição de sofrer e de morrer por Cristo Jesus. Isso aí é o nosso terceiro ponto, é um ato de compromisso, dizer: não, Senhor Jesus, eu estou contigo e vou até o final. É o nosso compromisso com Ele. E em quarto lugar, para ser discípulo do Senhor Jesus, é necessário tomar a cruz, ser obediente a Jesus. Quando Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me, era o destino de uma pessoa que ia realmente para a crucificação. Mas era alguém que puxava aquele condenado, como nós sabemos que aconteceu com o Senhor Jesus mais tarde. Mas ele já estava falando de uma forma profética, de que ele morreria daquela forma e que os seguidores dele deveriam segui-lo sabendo que poderiam ter o mesmo fim. E isso me faz lembrar de uma história que eu escutei de um pastor que visitou a China e ele foi justamente para o velório de um outro pastor que tinha sido morto pela polícia chinesa. Naquele velório, ele sentou-se ao lado de uma moça e a moça sorria. E ele achou estranho aquilo, como que ela pode sorrir enquanto o pastor dela está lá morto naquele caixão? E ele vira para ela e pergunta: você não fica triste pela morte do seu pastor? E ela olha para ele e fala assim: não, o meu pastor sabia que ele poderia morrer todos os dias, porque Jesus já nos exige isso, de morrer todos os dias, de matar o nosso eu, de matar as nossas vontades, nossos desejos e entregar a nossa vida por ele se assim for necessário. O meu pastor sabia disso. Queridos, quanto conhecimento esse único versículo nos traz. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos trilhar esse caminho para sermos obedientes como Deus deseja. Sermos iguais a Jesus como o Senhor Deus deseja. Muitos de nós entram dentro da igreja apenas querendo ser membro de igreja. Mas o que Jesus exige é que nós sejamos discípulos de Cristo. Aí sim, o mundo vai começar a enxergar em nós algo que até então eles não têm visto, que é Cristo Jesus. Porque não é você que tem que aparecer, mas Cristo Jesus que está na sua vida. Por isso, meu querido, procure ser discípulo e seguir a Cristo independente da situação. Que Deus possa te abençoar neste dia e te dê a paz.